tarde. Meu nome é Magda, sou enfermeira de formação. Atualmente estou na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis como supervisora da atenção à saúde. Gostaria muito de agradecer o convite da universidade e é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês. Bom, hoje vamos falar sobre avanços e desafios para a atenção primária à saúde em um novo contexto. Antes de iniciar falando sobre a atenção primária, eu gostaria de falar um pouquinho onde está localizada essa atenção primária, né? Então, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre rede. No Brasil, a concepção de rede de atenção à saúde vem sendo discutido há algum tempo, mas foi incorporada oficialmente ao SUS por dois instrumentos jurídicos. A portaria número 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece as diretrizes para organizações das redes de atenção à saúde no âmbito do SUS, e o decreto 7.580, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a lei número 8080 de 1990. Na portaria ministerial, a rede de atenção à saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Bom, então, basicamente, a gente tem tentado cada dia mais sair desse modelo piramidal, né, para esse modelo poliárquico de estrutura, né? A gente tem nesse novo modelo a atenção primária à saúde como ponto central, né? Toda a rede ela tem como missão o mesmo objetivo, né? A cooperativa, o cooperativismo do cuidado, o compartilhamento, né? Isso tudo coordenado por essa atenção primária à saúde. Trouxe aqui também a estrutura operacional das redes de atenção à saúde, tirado do livro do Mendes, que traz a atenção primária à saúde junto com sua população adscrita como base para essa rede, né? Essa população, ela está sob responsabilidade dessa atenção primária, por essa unidade. Ela está distribuída em microáreas específicas. Essa população deve estar cadastrada, vinculada a essa unidade de saúde. De preferência, esses usuários e essas famílias devem estar estratificadas conforme o risco social, para a gente tentar, de uma melhor forma possível, gerir esse território. Para essa rede funcionar e estar ligada às outras redes, os outros pontos de atenção, a gente precisa de um sistema de apoio, onde tem o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica, a teleassistência e o sistema de informação à saúde. E dependemos também de sistemas logísticos para essa rede funcionar. O sistema de acesso regulado, o registro eletrônico em saúde e o sistema de transporte em saúde. Então, o que é essa atenção primária à saúde? Quais que são as suas funções, né? O nível primário do sistema de atenção à saúde, propriamente dito, ela é a porta de entrada do sistema de saúde, ela que faz a organização do sistema de atenção à saúde, ela que dita as regras, ela que me fala
quais que devem ser as minhas prioridades dentro da saúde. Ela deve resolver a grande maioria dos problemas de saúde e ela deve coordenar os fluxos e os contrafluxos. Trouxe aqui também uma outra imagem tirada do livro do Mendes, onde ele traz os atributos e as funções dessa atenção primária à saúde. Bom, nada mais é que os princípios que estão lá na lei, né? O princípio da universalidade, da equidade, da integralidade. Então, só haverá uma PS de qualidade quando esses 7 atributos aqui citados estiverem sendo operacionalizados em sua totalidade. Os primeiros 4, primeiro contato do usuário, longitudinalidade do cuidado, integralidade e coordenação, são atributos que são considerados essenciais para o funcionamento de uma atenção primária à saúde. E os 3 últimos, focalização na família, orientação comunitária, competência cultural, a gente coloca como atributos derivados. As suas funções, como resolubilidade, comunicação, responsabilização, estão interligados a esses atributos, né? É uma troca. Então, a atenção primária à saúde deve estar preparada para solucionar a quase totalidade dos problemas mais frequentes que se apresentam no nível do cuidado primário. Mas não basta essa preocupação quantitativa, por mais importante que ela seja no sistema de atenção à saúde, é necessário que haja uma preocupação com a qualidade da atenção prestada para que se gere valor para as pessoas usuárias. Além disso, cabe à atenção primária a responsabilização pela saúde da população. É a mais nobre função da atenção primária, que é a coordenação dessa rede. Então, vale a preocupação da gente estar assistindo aquele usuário de forma singular, de estar atento a todos os problemas de saúde, sociais, estar atento à estratificação desse usuário. Esse usuário ele é capaz de ouvir e colocar em prática tudo aquilo que os profissionais colocam para ele como autocuidado, né, como meta para estar promovendo o seu cuidado com a saúde. Esse usuário ele está sendo escutado, né, de uma forma integral. Essa atenção prestada está sendo uma atenção de qualidade ou estou sendo simplesmente pensando em números e encaminhando essa demanda aos especialistas conforme vem chegando os usuários dessa unidade. Esse usuário, ele frequenta quantas vezes essa unidade básica de saúde, essa atenção primária, quanto que essa atenção primária está sendo resolutiva para esse usuário, né? Então, para a gente pensar na organização da atenção primária à saúde, eu vou colocar alguns pontos que são primordiais para a gente conseguir pensar e trocar esse modelo de atenção, esse modelo de rede, para a gente colocar em prática o que está sendo preconizado. Então, a atenção primária à saúde deve ter esse papel de coordenadora do cuidado, o acompanhamento eficaz e o compartilhamento de casos de risco e de muito alto risco com a atenção especializada, né? A população de responsabilidade deve estar vinculada e cadastrada à sua unidade básica. Essa população, ela deve estar estratificada e com essas funções a gente vai ter uma gestão sobre o território da nossa responsabilidade.
que é o objetivo dessa atenção primária, que deve ser um objetivo para essa atenção primária ser resolutiva, cumprir com todas as funções, né? Um novo contexto que a gente não deve deixar de citar nesses últimos acontecimentos é o financiamento da atenção primária à saúde, que é a portaria número 2.979, que traz um novo modelo de financiamento e de custeio da atenção primária à saúde. É um modelo misto de pagamento composto pelos seguintes componentes: captação ponderada, que é os cadastros dos usuários, né, pelas agentes comunitárias de saúde, pela equipe de atenção à saúde, né? E o pagamento por desempenho e incentivo para atenção, para ações estratégicas. Num primeiro momento, foi estabelecido 7 indicadores, né, que vão ser avaliados por esses 7 indicadores, mas vão chegar a 21 indicadores para atenção primária. Então, o que acontece nesse novo contexto? Por falta de estrutura, dificuldade em questão de rede, de prontuário eletrônico, começa uma corrida de todos os municípios do Brasil para colocar em dia esses cadastros desses usuários, né? Com a promessa de que se a gente não alcançar 80% dos cadastros, realmente tem corte de verba, né? O financiamento vai vir proporcional a essas pessoas, esses usuários cadastrados. Para compor esse cenário, né, da corrida para cadastro, um novo financiamento, indicadores visto mais de perto, inicia a pandemia em 2020. A pandemia no Brasil começou em meados de março, né, em alguns territórios mais tardiamente, mas em março inicia-se uma corrida também, né, uma emergência em saúde pública devido ao Covid-19 e a síndrome respiratória aguda grave. Neste momento de pandemia, começa a se colocar e escutar várias falas, né? Tanto a mídia, quanto a comunidade científica, quanto a comunidade política discutindo as melhores estratégias. E um primeiro momento vem a fala do isolamento domiciliar. Entrando nos nossos objetivos, vamos falar sobre os desafios, né, e os avanços que essa atenção primária sofreu. Primeiro, vou destacar os desafios, que um primeiro momento a atenção sente bastante, a atenção primária, devido à invisibilidade da atenção, né? Como linha de frente para esse enfrentamento da Covid-19. Num primeiro momento, a gente só escuta falar de leito de UTI, de leito hospitalar, respiradores. E onde está essa atenção primária, né? Então, aquele trabalho que o tempo todo a gente pensa em falar em rede, onde fica o papel dessa atenção primária? Eu falo que essa atenção primária ela é responsável por coordenar esse cuidado. Mas nesse primeiro momento, eu fecho a porta das minhas unidades básicas de saúde. Muitos municípios assim fizeram, fecharam, e a informação para a população fique em casa. Procure a atenção primária, procure uma unidade de saúde apenas em casos de urgência e emergência. O que sai, né, totalmente do nosso objetivo como atenção primária. A gente fala de grupos de risco para a pandemia. Quem melhor do que a atenção primária para ter a sua população identificada e estratificada conforme o risco? Mas foi algo
que foi deixado de lado nos primeiros meses e apenas focaram todos na atenção hospitalar, em leitos de UTI. Eu preciso de respiradores. A minha unidade hospitalar precisa de EPI. Então, até muitas unidades fecharam, mandaram aquela população, os trabalhadores, a população trabalhadora para casa, para um isolamento domiciliar, devido à falta de EPI. Então, eu vou priorizar o meu serviço que me responde melhor. O meu serviço que é prioritário, que naquele momento naquele momento era o serviço secundário, né? Então, a falta de EPI foi algo bem desafiador, além de não ter estoques suficiente dentro das secretarias de saúde, de toda a regional, de todo o Brasil, não conseguíamos comprar, adquirir esses EPIs. Então, foi algo que determinou também quais que seriam as prioridades naquele momento. A baixa cobertura da atenção básica, como eu não conheço a totalidade, o perfil epidemiológico da minha população, como que eu vou colocar essa população em casa e vou monitorar ela? Eu não tenho uma cobertura suficiente para isso. Eu não conheço, quando eu tenho uma população, eu tenho uma cobertura baixa, eu não conheço a minha população como um todo, certo? O monitoramento dos casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave em usuários com condições crônicas até o restabelecimento completo e término do isolamento domiciliar. Então, eu defino que a minha população só procura a unidade num momento de urgência ou emergência, mas muitos começam a aparecer dentro das unidades de pronto atendimento, dentro da unidade de urgência e emergência, fazem um primeiro atendimento e esse usuário retorna para casa, para um isolamento domiciliar. Como que eu faço o monitoramento se eu não fui porta de entrada? Se eu não consigo me comunicar com a minha rede hospitalar? Se a minha rede hospitalar começa a superlotar, ela não tem tempo de fazer essa troca, ela não consegue estabelecer uma sala de dados para a gente monitorar esses pacientes. Então, é algo que apareceu bem no início da pandemia e que tivemos que correr para a gente conseguir dar estrutura para a gente ofertar esse monitoramento. A estrutura física das unidades básicas de saúde, quando a gente pensou em organizar essa porta de entrada, né, desse usuário sintomático, a literatura traz para a gente como a gente deve separar esse fluxo, como a gente deve organizar e preparar essa unidade e essa equipe para receber essa população. E algumas unidades não têm condições estruturais para a gente fazer um fluxo de porta de entrada separado. A gente não tem condições, muitas vezes em várias unidades básicas, de separar uma sala específica para o sintomático respiratório. É a nossa realidade. O acompanhamento das demais condições crônicas nas redes de atenção à saúde específicas. Eu vou destacar o pré-natal e a puericultura, que era algo que, como que eu não tenho estrutura, eu falo para essa população ficar em casa, como eu dou continuidade.
para os meus crônicos, para as minhas gestantes, para as minhas crianças, no tratamento. Como que eu faço prevenção se eu peço para a pessoa ficar em casa? Como que eu realizo esse pré-natal se eu não tenho estrutura para separar e nem organização para eu separar esse usuário das demais patologias, né? Então, foi também algo que veio ao encontro, que tivemos que pensar rápido em como vamos dar estrutura e dar atenção para essa população, que também não pode ficar dentro de casa. A gestante, ela está gestante por um período. Então, hoje a gente já tem mais de 7 meses, 8 meses de pandemia, e que a gente ainda tem o isolamento domiciliar, né, e a educação como a melhor ferramenta para a prevenção. Né? A saúde do trabalhador, com os decretos municipais, estaduais, trazem essa questão do grupo de risco. Muitos trabalhadores se enquadram nesse grupo de risco, hipertensos, diabéticos, cardiopatas, né? A equipe já com muito medo de contaminação, com muita pressão, ainda tem a questão de ficar bastante sobrecarregado o sistema. Muitos trabalhadores, médicos, técnicos, enfermeiros ficam em casa também devido a esse decreto. Então, a saúde mental desse trabalhador, como é que fica? Como que a gente oferece a saúde para quem está lidando o tempo inteiro com o Covid, com a linha de frente, com medo de contaminar e voltar para casa e contaminar os seus. E o momento político que os municípios vivenciam, né, em relação a ser um ano de campanha política, né, um ano político de escolha de prefeito e vereador. Além disso, um governo que tem uma fala, uma comunidade científica com outra fala e a população ali no meio, sem saber muito bem quem que eu sigo. A gente não teve uma fala de igualdade entre a comunidade política e a comunidade científica. E isso traz aquele momento de convencimento desse usuário, dessa população, por questões políticas, né? Por questões de ideologia, a quebra desse isolamento domiciliar, a falta de atenção aos cuidados que o Ministério da Saúde replica, que as unidades básicas de saúde, os municípios replicam. Então, foi talvez um dos maiores desafios para esse ano. Bom, falando de avanços, a gente, durante todo esse processo, né, a gente pôde perceber e provar o protagonismo da atenção primária à saúde. Então, quando inicia essa pandemia e a unidade hospitalar, ela naquele início, ela consegue se estruturar e a gente começa a ver que a atenção hospitalar sozinha e a urgência e emergência, ela não vai dar conta, a gente começa a falar um pouco de rede. Né? A gente os gestores começam a enxergar a atenção primária à saúde, talvez como a melhor estratégia. A educação em saúde se afirmando como ferramenta primordial para o combate da pandemia. A gente já sabe por experiência que a educação em saúde
é uma das ferramentas mais promissoras da atenção primária, tanto nas condições crônicas quanto nos grupos, né? Então, a gente prova de novo que a educação em saúde é uma ferramenta que deve ser valorizada, que deve ter o seu papel dentro da atenção primária. A parceria e a discussão em rede para instituições dos fluxos. Aí, finalmente, após passar por isso, a gente começa a discutir o fluxo e realmente como é a atenção primária que conhece a sua população, que sabe do seu usuário que está em risco, que sabe onde é o território que eu devo virar os meus olhares, né? A gente começa a fazer o nosso papel, que é a coordenação desse fluxo. A gente começa realmente a ditar o fluxo para a atenção hospitalar como primeira porta de entrada, né? A importância de conhecer a população, que eu acabei de citar, o uso de novas tecnologias, tanto para a gente fazer treinamento, tanto para a gente fazer atendimento, tanto para a gente se reunir, né? Algo que não fazia parte do nosso cotidiano. A gente iniciou o uso, que é o uso dessas novas tecnologias, e a implantação de estratégias de teleatendimento, que é algo que já era institucionalizado pelo Ministério, que já vinha em incentivo e que não era algo que a regional como um todo, que o Brasil como um todo estabeleceu. E a gente viu um momento que isso foi uma das ferramentas mais importantes, que é eu alcançar aquele usuário que estava em isolamento domiciliar, aquele usuário crônico que não estava vindo na unidade por medo de contaminação. Eu consegui alcançar esse paciente sem prejuízos. Então, os avanços que eu consigo citar diante de todo o cenário que a gente vivenciou nos últimos tempos são esses. Agradeço a oportunidade e obrigado.